Eu estava aqui refletindo depois de assistir uma entrevista recente com Elon Musk e algo queimou muito forte dentro do meu espírito. Não por causa da figura dele em si, porque diante de Deus todos os homens são pó, mas porque certas declarações que estão saindo da boca dos grandes deste mundo se alinham de uma maneira impressionante com aquilo que as Escrituras já anunciaram há milhares de anos. É muito comum a gente olhar para esses bilionários e imaginá-los apenas como empreendedores geniais. Mas quando você observa o alcance que eles têm, a influência que exercem, os investimentos que comandam, aí a gente percebe que essas pessoas estão moldando silenciosamente o futuro da humanidade. E, gente, quando eu digo moldando, eu não estou exagerando, não. A sociedade está sendo reorganizada diante dos nossos olhos e quase ninguém percebe. Elon Musk falou algo que parece simples, parece até benéfico, que em alguns anos, talvez entre 10 e 20, o ser humano poderá escolher se quer trabalhar ou não, porque haverá então um rendimento mensal garantido para todos os habitantes do planeta, um pagamento global, uma renda básica universal. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. Now the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. E quando ele falou isso, aquilo ficou martelando dentro de mim. Não porque seja novidade, sabe? Economistas já discutem isso já. E eu já falei sobre isso muitas vezes aqui no canal. Mas desta vez, esse discurso está sendo repetido pelos homens que controlam as tecnologias que estruturam o mundo moderno. E aí você vê, Elon Musk não é apenas dono de algumas empresas. Ele controla satélites, inteligência artificial, veículos autônomos, robótica, foguetes reutilizáveis, redes sociais, sistemas de vigilância e até projetos implantados no cérebro humano. A tecnologia dele já está orbitando a Terra, gente, penetrando no carro das pessoas, nos celulares, nos sistemas de informação e agora, cada vez mais dentro da própria vida humana. Mas por que isso importa, Pastor Giovanni? Importa porque um plano dessa magnitude, uma renda mensal mundial, aponta para aquilo que a Bíblia descreve como centralização total. E toda centralização abre portas para o controle. E todo controle global aponta para algo muito maior do que um simples programa governamental. Aponta para o espírito do anticristo, gente. A palavra diz em Apocalipse 13 que chegaria o tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem estar alinhado ao sistema da besta. E para que isso se torne possível, é necessário um tipo de tecnologia capaz de monitorar transações, identificar cada indivíduo, controlar movimentações financeiras e registrar comportamentos. Antigamente, quando se falava disso, parecia ficção científica, não é verdade? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, reconhecimento facial, chips, internet quântica, blockchain estatal, moeda digital, já não é distante, é real. A verdade, gente, é que estamos vivendo o nascimento do primeiro sistema global verdadeiramente totalizante. E o mais curioso é que ele vem disfarçado de benefício. Pense comigo, quando um governo promete dinheiro mensal para todos, sem distinção, sem trabalho,
sem esforço. Isso desperta nas pessoas um sentimento de alívio. Afinal, quem não quer viver despreocupado? Quem não quer ter segurança financeira? Quem não gostaria de acordar sem a pressão do relógio, do trânsito, das contas? Só que existe um princípio espiritual que nunca muda. Tudo o que domina, controla. E tudo que controla, escraviza. E aqui está o ponto, gente. Ninguém entrega dinheiro gratuitamente, não. O sistema não sustentará bilhões de pessoas por altruísmo. Toda ajuda constante cria dependência. E toda dependência rouba a liberdade. E é exatamente nesse cenário que as profecias se encaixam. A Bíblia diz em Daniel que nos últimos dias surgiriam governantes que mudariam os tempos e as leis. E mudaria a economia, mudaria a forma de comércio, mudaria o comportamento das nações. Jesus alertou que haveria um período em que as pessoas correriam atrás de paz e segurança. Mas seria justamente nesse período que a destruição viria de repente. Quando Musk fala que os robôs farão praticamente tudo e que por isso o trabalho humano deixará de ser necessário, ele está descrevendo exatamente o ambiente que favorecerá a implantação de uma economia global única. Já que ninguém produz, todos dependem. E quem depende, obedece. Ele também declarou que com o avanço da IA, a produção mundial vai ser tão abundante que a humanidade poderá viver em um estado de conforto permanente. E, gente, isso soa muito parecido com a tentativa humana de criar um Éden artificial, um paraíso sem Deus. Só que o Éden verdadeiro só existe quando Deus está no centro. Qualquer Éden criado pelo homem será sempre prisão disfarçada de liberdade. Quando a Bíblia diz que o anticristo seduzirá as nações com palavras doces e sinais sobrenaturais, muitos imaginam algo místico, algo espetacular. Mas talvez o sinal mais sedutor da história não seja um milagre, mas uma promessa. Você nunca mais precisará trabalhar. Você terá dinheiro suficiente todo mês. Você viverá sem preocupações. Confie em nós. Deixe que cuidemos de tudo. E enquanto isso, gente, a inteligência artificial avança como um tsunami. Hoje ela escreve livros, cria músicas, edita vídeos, responde perguntas, programa sistemas, desenha projetos, faz diagnósticos médicos, resolve cálculos complexos. E não para por aí não. Em muitos setores, a IA já toma decisões, não apenas executa tarefas. Estamos entrando num mundo onde máquinas não apenas obedecem, elas decidem. E quem é que controla essas máquinas? Um punhado de homens, muitos deles abertamente contrários à fé cristã. Quer outro detalhe profético? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma grande apostasia e uma grande confusão espiritual. E recentemente, alguns líderes tecnológicos declararam abertamente que pretendem criar uma Bíblia escrita pela inteligência artificial, atualizada, moderna, adaptada ao mundo contemporâneo. Gente do céu, isso não é coincidência não, isso é cumprimento. Porque para que a marca da besta seja aceita, primeiro é necessário relativizar a palavra de Deus. É preciso apresentar uma nova verdade, um novo evangelho, um novo padrão moral. E a IA está sendo treinada exatamente para isso. Censurar o que eles chamam de discurso inadequado. E muitas vezes esse discurso inadequado é simplesmente a verdade bíblica, gente. Você percebe o desenho? Primeiro eles convencem o mundo de que a inteligência artificial é indispensável. Depois eles fazem o mundo depender dela. Por fim, eles deixam que ela se torne árbitra da verdade. E nesse cenário, meus irmãos, a renda universal é apenas mais uma peça no tabuleiro. Já há países testando esse modelo em escala reduzida, o Brasil inclusive tem avançado nessa estruturação da moeda digital do Banco Central, o Drex, que não é apenas uma forma de pagamento, mas
um sistema de rastreamento financeiro em tempo real, gente. Isso significa que cada centavo poderá ser monitorado. Não apenas quanto você ganha, mas onde, como e por que você usa. Para fechar o cerco, basta exigir que todos recebam benefícios através desse sistema. E quando isso acontecer, ninguém vive fora dele. A profecia diz: e fez com que a todos fosse posta uma marca, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Apocalipse 13, versos 16 e 17. O que é essa marca? Eu não vou aqui definir dogmaticamente, mas o que Apocalipse descreve é um sistema econômico, algo que controla transações, algo que identifica as pessoas, algo que define quem pode, quem não pode participar da sociedade. Você entende? E isso é exatamente o que está sendo construído, gente. As pessoas podem dizer assim: mas pastor, isso é teoria da conspiração, pastor Giovanni. E eu respondo o seguinte: conspiratório é negar o que já está acontecendo diante dos nossos olhos. Elon Musk anunciou que pretende produzir milhões de robôs humanoides nos próximos anos. A China já apresentou robôs tão realistas que tiveram que rasgar a pele sintética para provar que não eram humanos. E quando essas máquinas forem amplamente distribuídas, gente, todo o trabalho manual desaparecerá. E quando o trabalho desaparece, nasce a dependência inevitável. Tudo isso está acontecendo em alta velocidade, mas a maioria vive como se nada estivesse mudando. A maioria só quer viver o presente. A maioria acha que é exagero, sabe? Mas Jesus nos alertou: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o fim. Mateus 24 e 27. O mundo está caminhando, gente, para um governo unificado, para uma economia digital global, para um sistema que controla tudo e para uma sociedade que acha isso maravilhoso. Mas você, como cristão, não pode ser pego de surpresa. Nós não vivemos pelo medo, sabe? Vivemos pela revelação. Vivemos pela palavra. Vivemos pela esperança bendita da volta de Jesus. E aqui está a boa notícia: nada disso pega Deus desprevenido. Nada disso sai do controle eterno. Nada disso anula a promessa do Senhor. Podem tentar criar um paraíso falso aqui na terra, mas somente Cristo estabelecerá um reino perfeito. Somente Ele trará a justiça verdadeira. Somente Ele restaurará todas as coisas. Até lá, a nossa missão é vigiar, discernir e não se conformar com o sistema deste mundo. Porque ainda que o mundo esteja em colapso, nós estamos firmes em Cristo. Ainda que o caos avance, Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, compartilhe essa mensagem. Leve essa reflexão para alguém que está vivendo no automático, para alguém que está deslizando para o sistema sem perceber. Muitas pessoas estão adormecidas e você pode ser a trombeta que desperta um coração. Que Deus te guarde, te fortaleça e te prepare. Jesus está muito mais perto do que imaginamos. Gente, posto isso, eu peço a você agora, que não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, compartilhe essa live com alguém, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial. Vamos chegar a 100 mil inscritos? Falta pouquinho para a gente chegar na marca de 100 mil inscritos para a glória de Deus, tá bom? E gente, ontem nós tivemos um almoço para lá de especial lá na base de 3 de fevereiro, que é uma das nossas bases de Moçambique. O povo da fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Nós estamos aqui, meus irmãos, hoje dia 4 de dezembro do ano 2025. Estamos preparando a refeição para as crianças. E hoje temos frango, temos arroz, temos feijão. E eu quero aqui pedir a colaboração do pastor Giovanni e todos os irmãos do Brasil. Que nos ajude a concluir aí o nosso abrigo para as crianças. Estamos na época chuvosa, tem sido muito complicado. Temos realizado os cultos aqui, mas essa época chuvosa é muita luta, meus irmãos. Meus queridos irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, Deus
Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui em mais uma refeição com as crianças na comunidade chamada 3 de Fevereiro. E nós compramos aqui arroz, feijão, temos carne e temos aqui também o suco. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Aqui está o nosso abrigo que precisa de cobertura, mas eu creio que Deus irá dar vitória. Contamos com a vossa participação. Eu sei que temos ainda 2 construções lá. A construção da escola, que ainda precisa ser concluída, e a construção da casa do Pai Manuel. Então precisamos concluir tudo aqui. Mas eu creio que Deus irá dar vitória. Estamos aqui orando para que Deus possa multiplicar as vossas finanças e que possamos conseguir, na verdade, concluir essa grande obra que os irmãos do Ministério Povo da Fé estão fazendo aqui em Moçambique. Foi assim, simplesmente surreal, maravilhoso. As crianças comeram carne de frango, o arroz, o feijão, né? O nosso alpendre precisa ser coberto. Nós vamos trabalhar nisso após o término da escola. Mas eu vou colocar aqui algumas informações para vocês do estúdio, tá? Uma live que eu fiz ontem no estúdio. Vou colocar aqui para vocês essas informações. Fique até o fim. Vamos para cima juntos fazer missões. Que Deus abençoe. Parabéns a todos que jejuaram, né? Que participaram do jejum C5. E dia 19 nós estamos aqui novamente, 6 horas da manhã, para mais um propósito de jejum na presença de Deus. Toda quinta-feira tem culto. Vocês participaram do culto ontem? Para mim saber que você ficou até esse ponto do vídeo, que tem muita gente que não chega até aqui. Pastor, eu fiquei até aqui. Você vai comentar aqui abaixo o que você achou do culto ontem. Ah, pastor, eu não assisti. Então você vai escrever assim: pastor, eu não assisti o culto. Pastor, eu não vi. Coloca, pastor, eu não vi. Eu vou saber que você ficou até aqui. É um código, tá? Se você participou do culto, pastor, foi uma bênção, glória a Deus. Pastor, tem uma dica para melhorar. Pode mandar sugestões no comentário que eu vou saber que você ficou até esse ponto do vídeo, tá bom? Deus abençoe. Veja essas informações e vão para cima, em nome de Jesus. Eu quero, antes de finalizar, eu preciso abrir o meu coração com vocês. Porque o que eu vou mostrar agora não é apenas um vídeo, sabe? Não é apenas um registro. É um clamor silencioso. É uma realidade que grita. É um chamado direto de Deus para cada pessoa que tem um coração sensível. Nos últimos dias, em Amatanda, Moçambique, nós servimos almoço para quase 1000 crianças, 1000 pequenos, 1000 vidas, 1000 barriguinhas que dependem desse trabalho para ter energia, esperança e futuro. E quando você olhar para esse vídeo, essas filas enormes, esses roxinhos esperando com alegria o prato de comida, lembre-se de uma coisa: isso só é possível porque Deus toca o coração de pessoas como você. Eu quero que você observe também a casa do irmão Manuel, que está ali com o coração transbordante de alegria. Vou colocar na tela para vocês aqui. A casa dele, gente, já está rebocada, tá? Aí na tela. As paredes já estão de pé, firmes, prontas, mas ainda falta o piso, faltam as janelas, faltam as portas, falta a pintura, falta aquele toque final que transforma uma construção simples em um lar digno. E meu irmão, minha irmã, você vai perceber no sorriso dele a esperança de alguém que está vendo o cuidado de Deus chegar através das mãos de pessoas generosas. E quando eu mostrar para vocês a nossa escola em Moçambique, vocês vão notar que metade da cobertura já está feita. Já conseguimos levantar a estrutura, colocar a madeira, preparar as bases, mas a outra metade ainda está descoberta. E você sabe o que isso significa? Isso significa que se a chuva vier, se o tempo fechar, a madeira que a gente colocou lá com todo esforço pode se perder, gente. E nós não podemos permitir isso, não. Não depois de já termos chegado tão longe, né? Não depois de ver as crianças estudando ali debaixo de um telhado improvisado, sonhando com o dia em que terão uma sala protegida, segura, bonita e cheia de oportunidades. E eu quero que você preste atenção em algo mais profundo. Eu vou te mostrar agora aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Uma mãe cega, tá? Uma mãe que não enxerga, criando seus filhos em meio à pobreza, guiando-os com amor, guiando-os com coragem, com força, mesmo sem ver o mundo ao redor. Quando você assistir esse trecho, não veja apenas a necessidade material, mas veja a fé, veja a resiliência, veja o esforço sobre-humano de uma mãe que batalha sem usar os próprios olhos, mas usando o quê? O coração. Aí você pensa comigo, como essa família sobreviveria sem a nossa ajuda?
Como continuariam sem esse apoio que o Ministério Povo da Fé tem conseguido levar até eles? Mas aí talvez você pense, pastor, mas tudo isso é lá na África. Mas não, gente, o nosso chamado é muito maior. No Brasil, Deus também nos confiou vidas. Nós assistimos mais de 300 crianças e famílias, entre os ribeirinhos da Amazônia e as comunidades carentes do interior de São Paulo. São crianças, sabe, que comem porque vocês ajudam. São famílias inteiras que recebem cesta básica, roupas, remédio, oração e esperança, porque pessoas como você decidem estender as mãos. Agora, eu falo com toda a sinceridade aqui da minha alma, não feche o seu coração. A obra de Deus não se sustenta na emoção, não se sustenta no discurso, ela se sustenta na generosidade. A comida não aparece do nada, o telhado não se levanta sozinho, a escola não se completa com palavras, a casa do Manuel não termina apenas com boa vontade. As crianças não comem com promessas, elas comem com a sua oferta. E alguém pode dizer, pastor, mas a minha ajuda é pequena. Deixa eu te falar uma coisa, pequena é a semente, mas grande é a colheita. Pequena é a viúva que tinha 2 moedas, mas grande é a recompensa dela até hoje. Pequeno é o pão e o peixe, mas quando a gente coloca nas mãos de Jesus, o alimento alimenta uma multidão inteira. O que Deus precisa não é do tamanho não, é da disposição. É do coração que diz, Senhor, eis-me aqui. Gente, nós estamos no limite. Estamos no ponto exato, onde ou avançamos, ou aquilo que já construímos começa a se perder. A escola precisa da outra metade da cobertura. A casa do Manuel precisa ser finalizada. As refeições precisam continuar. As crianças precisam seguir sendo alimentadas. As famílias precisam continuar sendo socorridas. E Deus está levantando você para isso. Enquanto você me ouve, eu sei que o Espírito Santo está tocando o seu coração. Eu sei que Ele desperta pessoas específicas, separadas, escolhidas por Ele para sustentar missões. Talvez você seja uma delas. Então, eu te faço um pedido, não como pastor, mas como alguém que está olhando para essa verdade todos os dias. Seja a resposta de oração na vida dessas crianças. Seja a mão que sustenta. Seja um instrumento de Deus. Seja um milagre. A sua oferta hoje, seja qual for, vai fazer diferença aonde ninguém mais consegue chegar. Vai colocar comida no prato. Vai colocar telha sobre a escola, vai colocar dignidade na casa do Manuel e vai dar estrutura para que uma mãe cega consiga cuidar dos filhos com dignidade. Vai alcançar ribeirinhos, vai restaurar famílias no interior de São Paulo. Eu não posso fazer essa obra sozinho, mas juntos nós somos imparáveis. Juntos nós somos uma ponte entre a necessidade e o milagre. Juntos nós somos povo da fé. Abra o teu coração. Plante essa semente, faça a sua parte. E Deus, que nunca fica devendo nada a ninguém, vai honrar a sua fé de maneiras que você nem imagina. Que o Senhor toque você agora, que Ele te dê coragem para avançar e que você seja a resposta para alguém que está esperando por socorro. A generosidade muda destinos, seja parte disso, seja parte do milagre, em nome de Jesus. Os do Ministério Povo da Fé, meus irmãos, estamos aqui muito agradecidos. Já está quase chovendo aqui já e nós estamos fazendo o primeiro almoço para as crianças neste mês de dezembro. Quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Giovanni Dia e todos os irmãos do Brasil. A nossa escola já cobrimos um lado, graças a Deus. Obrigado, pastor Giovanni. Obrigado, Ministério Povo da Fé. Nós queremos, na verdade, cobrir a outra parte da escola lá por causa de muita chuva. Então, na verdade, corre risco dos barotes lá a molhar muito e acabar estragando. Mas eu creio que Deus irá dar vitória desde já. Muito obrigado por cada sacrifício que os irmãos têm feito. A casa de Pai Manuel está também quase na reta final, mas eu creio que Deus irá dar vitória. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Povo da Fé! Deus abençoe! Pastor Giovanni! E todos os irmãos do Brasil! Gente, esse aqui foi o nosso almoço de segunda-feira, mas hoje já estão começando os trabalhos lá para o almoço, né, das nossas crianças. Dá uma olhada. Graça e paz, Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, estamos aqui hoje, dia 4 de dezembro do ano 2025. Veja aqui que arroz maravilhoso. E estamos também aqui com feijão. E precisamos comprar carne.
Ainda dá tempo, ainda é manhã aqui muito cedo. Fundo lento, não é, Maria? É muito cedo ainda aqui. E precisamos comprar aqui carne, frango. Quem está nos acompanhando junto com o pastor Giovanni, quem puder nos apoiar, nós estaremos aqui agradecendo de coração. Aí agora vai comprar o frango, o suco, e aí essa refeição é na nossa base no 3 de fevereiro, onde estamos fazendo o alpendre. Demos uma segurada na cobertura aí para finalizar a escola, depois a gente vai finalizar esse alpendre aí na base do 3 de fevereiro. E é por isso que eu conto com a ajuda de todos vocês. Aqui abaixo está o Pix, que é o CNPJ do Ministério, 44522-344, 1000 contra 36. O WhatsApp também é a chave Pix, uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta do Banco Bradesco. Pastor, eu queria o PayPal, tá na tela agora, tira um print. Aqui em cima também tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular aí no aplicativo do teu banco, fazer também aqui uma chave, uma oferta, tá? Uma semente. Lembrando que o CNPJ e o celular é chave Pix de uma conta jurídica do Banco Bradesco, tá? A conta do Banco do Banco Nubank, CNPJ e Pix é conta Nubank. A conta do Banco Bradesco também é uma conta jurídica, que está aqui abaixo. E a da Caixa Econômica Federal é uma conta de pessoa física, está em meu nome, mas é uma conta totalmente separada para o Ministério. Eu vou ficando por aqui, não é por muito falar que a gente será ouvido, para não ficar um vídeo muito extenso, quero fazer vídeos mais curtos. Se você ficou até aqui, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você quer que eu faça vídeos mais curtos, de até 15 minutos, 10, 15 minutos no máximo. Comenta aqui abaixo, e aí eu vou também saber que você ficou aqui. Se você quiser vídeos mais curtos, fala, pastor, eu quero sim, só, tá? Se você não quiser falar, não, pastor, eu quero vídeos mais longos. Eu gosto, se colocar, pastor, não quero, eu vou saber que você não quer vídeos curtos, que você gosta de vídeo mais longo. Fala, pastor, eu quero os dois. Vídeos longos, lives mais longas e vídeos mais curtos. Vamos para cima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe moderadores, inscritos, novos inscritos. Deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora, que estaremos orando e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Envie a sua ajuda hoje. Sua oferta, sua primícia, seu dízimo. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Tá bom? Eu sei que Deus estará honrando a todos. Pois a palavra de Deus diz que quem dá aos pobres, esse empresta a Deus. E quando Deus devolver, ele devolve com juros largamente vantajosos. Vamos para cima, povo da fé. Ô glória! Povo da fé! Muito obrigado! A todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos
dadas. Oh. Pastor Giovanni e todos irmãos. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.